Então sejam bem-vindos para mais um encontro, imersão, tecendo o DNA. Hoje é o nosso terceiro encontro. Prazer estar com vocês. Parabéns pelos esforços e programação que fizeram para estarem presentes e conseguir pegar a sequência inteira desses encontros. Hoje, excepcionalmente, vamos falar da parte emocional. Lógico que é parte super importante se nós queremos tecer o nosso DNA, ou seja, programar, reprogramar, escolher o que queremos ser, porque isso realmente é uma escolha que podemos fazer, acreditando nisso ou não, é uma verdade. E o que que representa o emocional? Eu gosto de falar desse ponto. Mas é um ponto de vista que talvez seja peculiar, diferente do que a maioria sabe, pensa, acredita, enfim. Mas para você, o que que significa emoção? E aí traz um ponto que para algumas pessoas se torna polêmico, porque hoje existem os especialistas. E, mais uma vez, gente, não estou para criticar e julgar, porque eu entendo que essa posição não é minha, não é para mim. Existe apenas um que julga dentro do pensamento e no que eu creio. Entretanto, todavia, eu posso concordar ou discordar de qualquer coisa, tá tudo bem. São escolhas, assim como também as pessoas podem. O Criador nos deu liberdade de escolha para exercer isso. Mas quando fala da parte da emoção, hoje existem especialistas de inteligência emocional. Por que que eu não consigo concordar com essa expressão? Porque emoção é manifestação do que você sentiu. É manifestação do sentir. No sentir, dá para você colocar uma inteligência. Dá para você pensar, observar o que você está sentindo, chegar a conclusões, refletir. Mas a emoção é piloto automático. Você consegue programar como se comportar a partir do que sentiu. Mas a manifestação já não tem mais como colocar um pensamento nele. Entende? Então, do meu ponto de vista, a expressão ideal seria inteligência sensacional ou inteligência no sentir, porque emocionar é apenas manifestar aquilo que você sentiu. E quais são as manifestações do que você sentiu? Quais são as emoções que são muito conhecidas? Eu vou trazer poucos exemplos, porque a gente sabe o que que é emocionar-se. Tem gente que, guiado pela emoção, por exemplo, manifesta atitudes raivosas, entende? Então, ela sentiu alguma coisa que, após esse sentir, tinha um mecanismo pronto para reagir. E alguns se manifestam com raiva, com ira, com agressividade, algo do gênero. Mas dizer que a emoção, raiva, é ruim, é um comportamento desequilibrado? Não. O desequilíbrio vem se, após você sentir raiva, não tiver colocado uma reação favorável. Porque quando fala, por exemplo, Bíblia, o Criador também tem relatos ou momentos que ele sentiu raiva. Ele foi até mais além, ficou irado. O irado, na nossa percepção humana, é quando alguém realmente perde a cabeça e faz coisas que jamais pensaria. E a Bíblia fala que o Criador, o pensante de todas as coisas, em algum momento ficou irado. Mas o que que ele tinha de diferente ali? Ele tinha um programa de como se comportar a partir dessa sensação. E aí, na hora que de se emocionar, não foi com atitudes drásticas. Então, apenas um comportamento, estou falando aqui, após a pessoa manifestar as emoções. Raiva. Tem outras pessoas que vai para outro extremo. Tristeza. E por que que eu falo outro extremo? Que quando a gente vai medir frequências de emoções, e teve alguém que pensou nisso, estudou isso e trouxe isso para o mundo depois de muitos anos de observar essa situação, né? Como o David Hawkes, por exemplo, que trouxe a escala das emoções, toda emoção ou manifestação do que você sentiu
tem uma frequência, uma carga elétrica envolvida nisso. A raiva que a gente acabou de ver, ela vibra em torno de 150 Hz. Por isso que algumas pessoas, quando está com raiva e programou uma ação produtiva, uma emoção produtiva, tá com raiva, vai fazer alguma coisa que está parada há muito tempo, lavar uma louça que está suja há algum tempo na pia, carpir um tal, enfim. E percebe que faz isso muito rápido. Por quê? Gerou 150 Hz de energia e agora a pessoa tem alguma energia para fazer alguma coisa. Já a tristeza é outro polo, já é um pouquinho mais lá embaixo. Tristeza gira em torno de 70 Hz descendo. Por isso que quando estamos tristes, nos sentimos tristes, a gente tem pouca disposição para fazer alguma coisa. O ideal para nós seríamos nos trancar em nossos quartos, apagar a luz, deitar na cama e se esconder debaixo da coberta ou edredom, enfim. Tem algumas pessoas que estão no muito calor que isso não seria o ideal, mas tudo bem. O que acontece é que quando a gente está triste, pouca energia existe para fazer alguma coisa. Por isso que também na tristeza, normalmente a programação, que aí entra a parte de emocionar, né? A reação é fugir de problemas, é se esconder, porque realmente tem pouca energia, então o ideal é que poupe o pouco que tem, normalmente. Então, do meu ponto de vista, a inteligência entra na hora que você está sentindo. É hora de você perceber todas as coisas e começar a preparar um comportamento. Só que, infelizmente, essa informação chega para nós muitas vezes, na maioria dos casos, depois que já foi feito as programações de como se comportar, como emocionar-se, por exemplo. E isso a gente pegou nos primeiros ambientes que nós fomos inseridos. A gente viu as pessoas que nos lideravam, cuidavam da gente, papai e mamãe em primeira instância, mas outras pessoas foram cuidadas por tios, por avós, enfim. Essas pessoas se tornaram referência. E a partir do comportamento deles, após o sentir, a manifestação, a emoção que eles, como eles se comportaram, para nós também se torna referência. Então, se a gente foi criado com pessoas que na hora de emocionar-se, né, era através de mecanismo de agressividade, a gente aprendeu que manifesta a sensação raiva, se emociona de raiva, também sendo agressivo. Mas você concorda que tem pessoas que sentem raiva também, até muita, mas não dá um pio, não abre a boca, sai do ambiente, fecha. No máximo que ela dá para as pessoas que deixaram ela irritada com raiva é o ignorar, que às vezes perturba um pouco mais. Mas o ponto é esse. Segundo o ponto de vista que tenho, embasado em muitos estudos em cima disso, se você coloca no Google Acadêmico, por exemplo, vai ter esses dois lados, né? Essas duas visões sobre isso. Mas eu apoio mais essa linha de raciocínio. Não dá para colocar inteligência na hora de emocionar-se, porque emoção é a manifestação do que você sentiu. Então, coloque inteligência antes. Na hora que sentir, o que que eu estou sentindo? Qual é a melhor maneira de lidar com isso que eu estou sentindo? E aí você vai ter um padrão comportamental já instalado, programado, que é o emocionar-se, mas de uma forma que pode ser muito, mas muito favorável. E é interessante essa questão porque realmente, a partir do que você sente, na hora de emocionar, tem vários comportamentos. Hoje a gente vai trazer o olhar para o comportamento de alimentar-se, bem entre aspas, né? Porque em algum momento comer não é mais sobre alimentar-se, é sobre encontrar refúgio e satisfação, ganho, recompensas, enfim. E aí existem estudos que apontam por que pessoas hoje comem determinados alimentos, o que que busca em cada um deles. Isso é interessantíssimo. E depois vocês raciocinando sobre o que eu vou trazer para vocês, não foi a partir de mim, mas eu passo para frente porque quando eu tive acesso a isso fez sentido. Aí veja se faz sentido para vocês também. Quando fala do lanche aqui, por exemplo, hoje existe até uma empresa grande no mercado que vende fast foods, especialmente lanches, que ela tem um que
é conhecido como alguma coisa furioso. Não vou falar nomes aqui, porque às vezes quando a gente traz nomes específicos, a gente acaba sendo banido. E eu acredito que esse conteúdo é bom demais para passar por isso, né? Ter essas punições aí, enfim. Mas está lá o nome, alguma coisa furioso. Pimenta forte, enfim, tem alguma coisa lá. E normalmente quando você chega nesses ambientes, primeira coisa que ele não tem ali é mesa para uma família grande. Se encontra no máximo mesa para 4 pessoas. Ou seja, não é um momento de comunhão, é um momento de fato, liberar estresse. Normalmente, as pessoas comem um, no máximo, um casal, e sem perceber, começou e acabou o lanche. Por quê? Porque tem muita informação para ser dissipada, especialmente relacionada ao estresse. Liberar esse estresse. E esse papel cumpre muito bem lanches, especificamente. Eu te dei um exemplo de uma empresa, mas existem muitas outras, né? Come rápido, sem perceber, porque realmente tem que liberar essa carga de estresse. E por que que a pizza está associada com preocupação? A pizza já ganha um outro universo. Normalmente você chama para comer uma pizza a pessoa com quem você se preocupa, com quem você estima. Por isso que já é um outro ambiente. Pizzarias é comum ter mesas longas. Para quê? Para você ter contato com todas as pessoas que você ama e se preocupa. Essas pessoas diante de você te certifica de que está tudo bem, não precisa mais se preocupar. Faz algum sentido nesse respeito? Por isso, quando se fala em comida em família, especialmente à noitinha, a pizza está muito, muito, muito associada com isso. E essa bebida, conhecida como refrigerante, mas esse especificamente, esse escurinho, não é o único, mas ele especialmente está associado à insatisfação, porque normalmente a pessoa fica insatisfeita por estar engolindo sapos. Talvez no trabalho, talvez na família, talvez no relacionamento, talvez na comunidade. Muita coisa ela está ouvindo calada, não tem força para repelir, revidar. Está insatisfeita. E aí essa bebida cheia de gás entra no teu organismo, chega aqui dentro, vira uma bomba nuclear e volta de novo. Brau, que o pessoal chama de arroto. Ali a pessoa esvazia todos os sapos que estavam no estômago dela, colocou para fora. As insatisfações ela de alguma forma põe para fora. E nessa questão em específica fica um adendo. Repare se você conhece alguém que tem um hábito de arrotar, se no cotidiano é uma pessoa que engole muito sapo, caladinho. E aí nesse momento ela agora tem a oportunidade de extravasar. Aí você observando, talvez esse ponto vai fazer sentido para você ou não. Talvez agora, nesse momento que eu estou falando, você vai até lembrar de pessoas. Mas enfim, por isso que a insatisfação está associada com refrigerantes, especialmente esse escurinho aí que a gente conhece. E na parte da tristeza, por que o chocolate está associado com isso? Especialmente pela combinação que existe de gordura e açúcar, você começa a produzir muito rapidamente um hormônio chamado serotonina, que traz certa medida de relaxamento. A serotonina, para algumas pessoas, é conhecido como hormônio da alegria. Mas como tem gordura também aí, e muitas vezes, infelizmente não é todas, mas muitas vezes tem lá, mesmo que seja alguns traços do cacau, isso que é interessante, gente. Pode ser que estejamos, eu vou me incluir nisso porque eu já vivi isso, mas a gente talvez esteja comprando chocolate sem saber que nele não existe cacau. No máximo o aroma, a fragrância, mas cacau mesmo, nem sempre no chocolate existe, especialmente esse que é produzido pela indústria. Ele tem outro objetivo. Então, porque como gera, contribui para facilmente esse açúcar ser convertido e em algum momento liberar essa serotonina, tira a pessoa de um estado, mesmo que seja muito momentâneo e que gere dependência, mas tira.
ela daquela aflição e dá um relaxamento para ela. É por isso que chocolate, especialmente os que têm mais açúcar do que cacau, para períodos de TPM, para algumas ou para muitas mulheres, é o carro-chefe. Ai do marido que deixou em casa a mulher com TPM, foi no mercado e não trouxe um chocolatezinho. Esse cara tá pedindo briga, encrenca. Então traz um chocolatezinho que resolve tudo. E a bebida, especialmente a cerveja, por que que ela está associada com estresse? Quando a pessoa está estressada, ela quer exclusivamente uma coisa só: desligar, relaxar. E a cerveja faz isso de diversas formas. Por exemplo, o álcool, ele tem esse efeito. Quem metaboliza o álcool exclusivamente é o fígado, porque lá tem uma enzima chamada álcool desidrogenase. Então você coloca o álcool no organismo, como é só o fígado que tem esse papel, todas as outras coisas que existem ali de perturbações, até as mentais, elas vão se tornar secular, porque tá entrando toxina onde só um cara trabalha ela e não dá para mais dar atenção para outras coisas, porque está entrando toxina. E quando eu falo cerveja especificamente, do meu ponto de vista, você pode pesquisar estudos depois, o que que tem nela, tem uma combinação de muitas coisas prejudiciais. Metais tóxicos, tem toxina como o lúpulo, por exemplo, tem glúten que lesiona o intestino, e se tem lesão no intestino, também o organismo não pensa em outras coisas, pensa só em regenerar aquele intestino. Enfim, uma infinidade de coisas para realmente tirar o teu foco do que te estressou, dos problemas da vida, para te desligar, mesmo que seja momentaneamente. Embora a conta depois, para quem passa muito tempo desligando ou com muita quantidade, de muito sofrimento, que é a famosa ressaca, né? É uma desidratação que esse corpo sofre, que para alguns tem que sofrer o chamado coma alcoólico. Se a pessoa continuasse fazendo aquilo, ingerindo aquilo, esse corpo ia colapsar. Aí então é melhor dar uma desligadinha, desmaia essa pessoa, ela sai daquele ambiente, daquela situação, e a gente se repara aqui para no dia seguinte ele continuar vivendo. Mas é especialmente isso. É por isso que antigamente tinha o sextou, né? Mas não sei se o pessoal daqui, alguém conhece, por exemplo, São Paulo. Eu falo esse lugar especificamente porque teve um período que eu trabalhei também à noite como garçom. E nesse período que eu trabalhei, eu percebi a sexta-feira se tornando outros dias também, como o quintou, o quartou, porque o pessoal vai ficando estressado, encontrou um refúgio e vai usando ele mais vezes. Embora em algum momento a conta fica alta, né? Mas se tornou um recurso. Então, quando eu saí desse ramo, até a quarta-feira, porque tinha justificativa do dia do futebol, era o dia, era um sextou também. Mas hoje, talvez todos os dias sejam, né? Porque sempre vai ter um motivo e sempre as pessoas, especialmente nas partes urbanas, estão mais estressadas e precisam desligar, né? Entrar nesse simbólico relaxamento aí. E por fim, massas. Aqui eu coloquei apenas uma macarronada, mas massas no geral, ela preenche o vazio da culpa. Normalmente, quando a pessoa se sente culpada de algo, ela entra num estado também punitivo, que traz uma angústia no peito, que dificilmente é fechado com palavras, consolos ou qualquer outra coisa. Mas alimento, especialmente massa, que facilmente é metabolizado também pelo fígado, é carboidrato refinado que a gente está falando, convertido em glicogênio, libera mais energia para o organismo, pelo menos nesse sentido, satisfaz essa necessidade de estar, de ter o corpo drenado com culpa, furtada energia. Como facilmente o carboidrato refinado é convertido e produz essa energia, acaba havendo uma reposição. Então você vê que pessoas que
comem de forma compulsiva, massas, especialmente massas, ela está precisando se desculpar de alguma coisa. Ela até tem aquela impressão, para quem observa, e agora vocês vão aumentar essa capacidade de observar isso, talvez sobre si, talvez sobre o ambiente que vive, as pessoas em torno, nunca como julgamento, só como observação, gente. É aquela sensação de que está pisando em ovos. Se você olhar de uma forma diferente ou incomum, já é uma condenação, julgamento para esse tipo de pessoa. Então, automaticamente, ela vai se punir e vai precisar dessa recompensa ou de tapar esse buraco da culpa. E aí as massas cumprem bem esse papel. Para que todo esse raciocínio, Enio? Para a gente perceber que o emocionar-se ou a reação após o que você sentiu são programas. E quanto mais consciente formos, por isso que eu trouxe toda essa situação, para a gente realmente se autoanalisar, analisar as nossas reações dentro dos ambientes quais nós estamos inseridos. É pensado, a gente faz aquilo pensado, até hoje, até esse momento, fizemos pensado, ou foi apenas uma manifestação de um programa que já existia, a emoção? Então, se a gente apenas estava manifestando programas, chegou a hora de repensar. Por que que eu como isso? Por que que eu sou tão atraído por isso? Por que que eu reajo dessa forma? Porque lá existe um programa, mas da mesma forma que foi instalado um programa, é possível desprogramar e colocar um programa novo. O primeiro passo é, primeiro, expandir consciência. Lógico que vai precisar aí do que a Timol fala muito, né? Nos tornarmos pessoas ensináveis, ou seja, humildes, flexíveis, dar uma oportunidade para o novo. Lógico que vai ter limite a partir da concepção de cada um, do olhar para a vida, mas às vezes pode ser que a gente não dá nenhuma oportunidade, que a gente é intrínseco, né? Rígido com respeito ao que a gente acredita como verdade absoluta, e por isso deixamos algumas oportunidades fundamentais passarem. Mas a partir disso, tendo esse outro olhar, esse conhecimento agregado, por que não refletir sobre o meu comportamento, sobre a forma como eu me emociono diante das situações? Porque antes você sentiu. Como é que está manifestando agora? Qual é a sua reação após um sentir? Está repetindo? Então é um programa, um padrão. E o ideal é que a gente tenha consciência presente para observar todas as coisas e fazer escolhas a partir daí. Outra forma hoje que serve como válvula de escape e é programas emocionais são as dopaminas, que são conhecidas como dopamina barata. Já se pegou diante de uma TV, sem prestar atenção no que está acontecendo, sem estar assistindo, apenas para desligar do universo, dos problemas, das inquietações, enfim. Se isso aconteceu, após refletir sobre isso, significa que o teu corpo, o teu organismo, o teu inconsciente achou essa forma para válvula de escape, para relaxar, para tranquilizar, para desligar de todas as coisas. Tanto é que pode ser que em algum momento a gente esteja tão estressado, com a cabeça tão cheia de informações, precisando processar, que a gente senta para assistir um episódio de uma série e não consegue mais parar. Um, dois, três, e aí quando você vê, acaba. Mas quando acaba isso também, vem um pensamento de punição, de cobrança. Por quê? Como você não fez aquilo previamente programado, conscientemente, como uma escolha, hoje é meu dia de lazer, a sensação que vai dar no final é que você desperdiçou tempo, que você perdeu alguma coisa, que você desperdiçou energia, enfim. Porque aí vai vir aquele pensamento, puxa, eu deveria ter feito aquilo, e eu fiquei aqui, ai meu Deus, e agora? Mas o que que aconteceu? Foi algo inconsciente, foi apenas liberação de emoção. Eu falei da TV, que hoje já está ficando obsoleto.
esse meio. Ainda tem muitas pessoas que usam a TV, lógico, mas a guerra hoje da TV aberta, por exemplo, é pela audiência. Por quê? Porque as pessoas migraram para a internet. Porque você assiste o que você quiser, o programa que você quiser, reprise quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, e isso tudo na palma da sua mão. Então, antes a pessoa tinha que se programar para assistir aquele programa, enfim, novela, enfim, alguma coisa, porque no dia e na hora certa era aquele único momento. Hoje não precisa mais disso. Você tem tudo na sua mão, a hora que você quiser. E aí, automaticamente, mais vezes, a pessoa diante de estresse usa esses recursos como válvula de escape. Mas o que que ela está fazendo aí? Apenas emocionando-se, manifestando as programações que nela já existem. E isso consome muito de nós. Aí algumas pessoas já passam por um estado um tanto mais elevado no que diz respeito à tentativa de desligar, que são as medicações. E, infelizmente, cada vez mais é comum pessoas para o seu dia a dia, para lidar com o seu dia a dia, ter que ser debaixo de uma receita médica, uma medicação, enfim. Tanto é que hoje, se você chega num especialista, num médico da medicina moderna, e diz que não tem ou não consome nenhum tipo de medicamento, ele te olha como sendo errado. Como assim? Às vezes tem rodas de pessoas que, se você falar que não toma nenhum medicamento, você é estranho, porque o comum para o tempo que nós vivemos é as pessoas estarem em tentativas de desligar as suas perturbações. Isso tudo, do meu ponto de vista, é emocionar-se. São manifestações de comportamento que lá estão programados. E isso, infelizmente, nos afasta da essência que somos. Esse ponto é importante ser mencionado porque, de novo, para quem acredita na Bíblia, tem a palavra de Deus, a Bíblia, o livro bíblico, como sendo algo divino, logo no começo, no primeiro capítulo especificamente, lá quando fez o Criador, o homem, o ser humano, também no capítulo 2, né? No sexto dia lá, duas dádivas foram apresentadas ao ser humano. Primeiro, o dom da vida, porque diz que reuniu o pó do solo e soprou nas suas narinas ali o fôlego de vida. Então, passou a ser uma alma vivente, segundo a Bíblia ensina. Mas logo na sequência foi dado um outro presente que eu considero o segundo maior. Não tem nada maior do que isso, do meu ponto de vista, do que a vida, que foi a liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, como alguns conhecem. Mas quando você está sob efeito de algo, você perdeu essa capacidade. Porque, por exemplo, segundo a psicossomática, as dores que nós sentimos no corpo, e eu acredito muito, porque eu trato clientes dessa forma, né? Usando esse conhecimento, toda manifestação no corpo, especialmente as que são à base de dor e desadaptações, é simplesmente uma tentativa de comunicação entre o organismo e a mente consciente. Só que quando você usa um atenuante, seja as medicações, seja o que é conhecido como drogas lícitas e ilícitas, você não consegue mais dar atenção nem perceber esse comunicado, essa mensagem que o corpo quer dizer. E aí, automaticamente, você não consegue fazer escolhas conscientes. Por fim, você perdeu o livre-arbítrio. Você tomou decisões não por escolha, por qualquer outro comando, menos por sua escolha. E em algum momento, muitos passaram a acreditar que a vida é assim mesmo. Mas será que é assim mesmo? Será que o Criador, quando tirou tempo no projeto dele para criar todas as coisas, ele colocou essa fase na vida? Eu acredito que não, porque existem pessoas conscientes, pessoas que tomam decisões conscientes.
que assume as responsabilidades do que escolhe, não terceiriza, né? A culpa é sua. Isso foi você que causou para mim. Enfim. Então, quanto menos atenuantes ou agentes de desligar o funcionamento do nosso organismo, da nossa mente, mais consciente seremos e mais bem programado vai ser o emocionar-se, a manifestação do que a gente sente. Tem pessoas que fazem muito bem e certamente você e eu tivemos contatos, e talvez até temos até hoje, contato com pessoas que são conscientes e mesmo que o mundo está pegando fogo, alguém irrite, o comportamento dela é sadio, saudável, benéfico, não atrapalha, né, essa pessoa. E é interessante a gente refletir sobre nós também, para que hajamos dessa forma. Todos nascemos com esse potencial. Quando isso não acontece, aí a correria vai ser para fugir do controle de uma mão, mas existem várias mãos controlando. De forma generalizada, vamos colocar esse termo. Você vai trabalhar, lá tem alguém que quer te controlar. Se não for o teu patrão, vai ser o braço direito dele, um líder, enfim. E quando não tem esses, talvez o teu colega de trabalho vai querer te controlar. Mas ele só consegue se a gente não estiver usando esse recurso de autoconsciência, de saber quem somos, da consciência do livre-arbítrio. Mas é só no trabalho que isso acontece? Não. Se a gente perceber na família, vai ser assim. Às vezes tem famílias que têm filhos, e aí quando você vai olhar o primogênito, que até ajudou na criação dos menores, está sendo dominado pelos menores. O que que aconteceu? Faltou consciência. E em todos os outros, na comunidade, vai ter aquele que quer ser o presidente, o líder, que a rua, a vila, o bairro, seja da forma que ele acredita ser que tem que ser, na forma que funciona na mente dele. Então, se a gente não parar para observar-se, autoanalisar, programar os nossos comportamentos a partir do que sentimos, o emocionar-se, como já dito algumas vezes, em algum momento, uma mão vai nos controlar. E como essa mão foi produzida para, no máximo, controlar a si próprio, quando ela estiver nos controlando, não vai entregar aquilo que a gente merece, aquilo que somos dignos e aquilo que realmente nos faz bem. Então, mais uma vez, por isso a gente precisa ser mais consciente. Quando isso acontece, a consciência chega em nós, nos coloca no momento presente. Lembra do livro que a gente passou do nosso último encontro? Se você leu, você está entendendo melhor o que eu estou dizendo. Se não, hashtag fica a dica. Desfrute disso. Porque eu vou passar mais um e-book para vocês. Mas o ponto em questão é esse. Quando você tem consciência presente, você começa a ver as coisas fora da caixa. E aí você começa a perceber que realmente existem muitas disfunções e que são prejudiciais. E que se eu permitir chegar em mim, vai trazer prejuízo para mim, para minha família, para as pessoas do meu ambiente. Então significa que você expandindo a consciência, tendo um outro olhar sobre vida ou dando essas oportunidades, significa que agora você vai começar a quebrar paradigmas. Basicamente, o que seria quebrar paradigma? Você foi programado a pensar de uma forma e aquilo em algum momento se tornou para você verdade absoluta. Mas é verdade absoluta apenas para o ambiente qual você foi programado. E aí, quando você levanta um pouquinho mais a cabeça, né? Tira de dentro do poço, você percebe que existem outras famílias parecida com a sua, mas com um comportamento diferente. E aí você percebe que a realidade que existia naquele ambiente não é universal, não é para todo mundo. E essas famílias muitas vezes têm resultados melhores do que eu tenho, segundo as crenças que tinha. Automaticamente você começa a perceber que é diferente, que vai dar uma oportunidade para isso,
você quebrou o paradigma. E aí você vai ser visto realmente como estranho. Porque aquele ambiente agora, como você pensa diferente, ele vai te rejeitar. Você já não cabe mais ali. E aí é hora de fazer escolhas. Sempre que eu falo isso, gente, o que eu quero dizer aqui é simplesmente que a tua mente mudou e que não tem mais compatibilidade com os outros. Ponto. Só isso. O que que você vai fazer com esse conhecimento, com essa percepção, é uma decisão, escolha tua. Não é incentivo para absolutamente nada. Especialmente quando fala da vida conjugal. Porque, de novo, para mim existem valores que são mais importantes do que o conhecimento que o humano acessou e trouxe para nós. Ciência, enfim. E quando se fala de casamento, a Bíblia fala de uma só carne. Então, uma coisa que eu não estou fazendo aqui é um incentivo à separação ou algo do gênero. Porém, fica mais desafiador quando a gente expande a consciência e percebe que a vida é além daquilo que a gente estava acostumado e familiarizado a ver. E quando se fala de ambientes, aí eu não estou falando mais de casamento, estou falando de relações que a gente tem em todo tempo, em todo lugar. Você percebe que você não está se enquadrando mais ali. Às vezes o passo é pequeno, como por exemplo, acreditar que água, sim, é possível prevenir doenças, sarar, atenuar. É coisa simples. Para quem está nesse universo sabe que, puxa, a gente está falando de água, gente. Água. Mas para algumas pessoas é melhor duvidar de água do que de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, de qualquer outra coisa. Então você começa a perceber que não tem mais conexão naquela maneira de pensar. E aí, o que que eu faço agora? Permita-se ser atraído para onde sua mente está conectando. Se isso não acontece, entra a lei da semeadura. E essa lei não falha. Não tem como você plantar semente de laranja e esperar melancia, porque semente de laranja que dá laranja. Então, o que você semeia, você vai colher. Em algum momento, cedo ou tarde, mas vai colher, porque você plantou aquilo. E aí, às vezes, a gente está na situação de que, puxa, não tá legal aqui. Eu preciso de mudanças. Eu queria viver algo novo. Mas não tem como viver algo novo se você faz as mesmas coisas. De novo, o que você está vivendo, em algum momento você semeou. E aí, se você quer viver algo novo, você vai ter que lançar novas sementes. Talvez para onde você quer chegar vai ter que ser sementes extraordinárias, muito diferente de tudo que você viveu ou dos ambientes qual você passou. Isso é quebrar paradigma. Tem consequências. Do meu ponto de vista, boa, embora são desafiadoras. A partir disso, entra o conhecimento da epigenética. O que que é a epigenética? Epi é antes, genética, genética. Então, o que que vem antes da genética? Nas nossas células existem, especialmente na órbita, né, na parte externa dela, receptores de informações ligado à membrana, à parte externa. E o que que isso tem a ver com genética? Dentro da célula, falando bem a grosso modo, a gente vai direto lá para o núcleo. Uma célula não tem só isso, mas vamos direto para o núcleo, onde está lá o DNA, a genética. Quem ativa gatilhos ou que faz mudança nesse DNA, e sim, acreditem, o adoecimento é a partir de mudança desse DNA. Você nasceu com DNA para ser maravilhoso, imune a todas essas situações, livre de doenças. A não ser que teve alguma perturbação nesse ínterim, né, nesse processo de semear. Mas, enfim, é pano para manga de outra situação. Mas vamos lá. Câncer, por exemplo, é uma célula que mudou o DNA. Ela deixou de ser aeróbica, precisar de oxigênio, para se tornar anaeróbica. Vive sem oxigênio, até prefere, na verdade. Então, teve mudança. E de onde que veio essas informações? Na membrana, na parte externa, nos receptores, coletou informações para interferir lá no núcleo. O nome disso é epigenética.
Então, se é o externo que influencia o núcleo interno, está mais explicado e confirmado que nós somos mais do nosso comportamento, das escolhas que fazemos, do que fazemos a cada dia, a cada momento, do que propriamente do que herdamos de papai e mamãe. Então, olha que legal saber disso. Você pode escolher o que você quer ser. O processo se torna desafiador por isso, porque você vai ter que quebrar alguns paradigmas, crenças que lá estão instaladas. Em algum momento você vai ter que confrontar cada uma delas, de dentro para fora sempre. Nunca é de lá para cá, no que diz respeito ao externo do nosso corpo, né? Porém, quando a gente faz essa mudança de dentro para fora, o nosso campo vibracional muda e tudo em torno da gente muda. Tem uma movimentação louca. Quem já está experimentando fazer isso consegue perceber. O impossível começa a acontecer, mas é a partir dessa lucidez de assumir a responsabilidade que a transformação acontece, epigenética. Então, sim, é possível. Tudo na vida é treinável, todas as coisas. Aqui talvez esteja presente alguém que, quando foi lhe sugerido a se tornar um franqueado Timol, um representante Timol, a primeira contestação, a primeira resistência foi: mas eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu não sou vendedor, eu sou tudo outras coisas, menos vendedor. Talvez você já passou por isso. Talvez quando você ofereceu uma franquia, você ouviu isso. Mas aí você aceitou, permitiu-se ser treinado, é uma pessoa ensinável. E hoje, talvez você seja um dos melhores vendedores da Timon. Está numa carreira totalmente diferente do que você acreditava ter nascido para ser e fazer. Por quê? Porque aceitou o treinamento, permitiu-se ser treinado e fez isso várias vezes. Então, para todas as coisas é assim. Até uma frequência, uma alta frequência que a gente quer estabelecer na vida para colher bons resultados, colher frutos extraordinários, grandiosos, você pode treinar essa nova frequência. A gente, antes da imersão, tinha lá os 5 minutos matinais. Quem praticou isso percebeu que treinou-se numa nova frequência. Fica até mecânico depois. Cai no modo autônomo. Mas tudo começou de um treinamento. Fazendo, fazendo, fazendo. Então é isso que a gente precisa. De novo, como que a gente faz para ser bem-sucedido? Primeiro, observe, reflita nesse momento, diante do que você ouviu essa noite. Faça reflexão sobre si para você encontrar aonde você está. Como é que eu estou nesse momento? Estou me emocionando por programações que me foram instaladas ou por programações que eu escolhi? Que lembrando, emocionar-se é reação, o comportamento de uma programação. Se não está acontecendo isso, então faça uma projeção de onde você quer chegar. Como que você quer se comportar diante de tais situações? Porque essas situações repetem. E isso que deixa mais claro que realmente é a partir de uma programação que a gente tem, a partir disso vai formar uma frequência, vibração que vai atrair em torno disso sempre. E como a gente já tem um comportamento previamente instalado, esse comportamento vai trazer mais daquilo. Se for algo bom, maravilha, mas se for algo desconfortável, mais desconforto. Então, saiba onde está, reflita sobre isso, perceba e automaticamente trace onde você quer chegar, quem você quer ser, que comportamento você quer ter. A partir do treinamento, em cima disso, você vai alcançar, tenha certeza disso. Tem a parte do desafio, alguns obstáculos vão ser maiores do que outros,
mas todos superáveis, porque tem gente superando. E se foi possível para ele, para nós também é, porque a gente foi feito das mesmas mãos, usando a mesma matéria-prima. Então, para finalizarmos, para os próximos 7 dias, dica um: viva o presente. Como assim? Viva o presente. Aplique o que você leu no livro. Ah, não leu? Volta lá. Está disponível no grupo. Quem chegou agora no grupo, entre em contato com quem lá já estava, que essa pessoa vai ter um prazer imenso em te suprir essa necessidade. Então, viver o presente basicamente é você observar o que você está fazendo. Tem coisas que, se a gente parar para observar, a gente vê que as nossas respostas são mecânicas. Alguém fala de, por exemplo, assuntos de baixa frequência. Ai, você viu que fulano ficou doente? Ai, fulano tá. É mesmo, né? Realmente o mundo é doente. Você não pensou para falar isso, porque se você pensasse, você saberia que esse tipo de expressão ou frase não agrega em nada, pelo contrário, drena mais energia. Mas como estava no mecânico, no automático, um rapport automático aí, mas quando você está consciente, presente de todas as coisas, aí uma pessoa chega nisso, você começa a perceber que a realidade dela não é a tua. Por quê? Porque você está na consciência presente, você observou, você percebeu. E aí a gente muda como a gente reage diante disso. É mesmo, fulano? Tá assim para você? Olha, sinto muito, viu? Você já procurou alguma forma para resolver isso? Mas não concordar com algo que não é a nossa realidade. Então, a consciência presente, a observação presente, viver o presente, o máximo de tempo possível, vai nos ajudar a começar a desprogramar algumas coisas e programar o que realmente a gente escolhe. E a outra, esse exercício, precisamos dar mais atenção do que talvez em algum momento fôssemos estimulados. A gente desconsidera o poder disso, de passar para o papel aquilo que observamos e o que projetamos. Então, essa carta especificamente ela vai ter um objetivo. Anote aí esse objetivo. Se você, depois de refletir sobre si, percebeu que não está no presente, que tem muito comportamento que você apenas está replicando, que está no automático de algo que instalou em você sem a sua escolha e permissão, agora no papel, com a sua caneta, começa a desenhar a pessoa que você quer ser. E seja detalhista. Como é o andar dessa pessoa, como ela se comporta, o que que ela fala, qual é a aparência dela, o cabelo, a roupa que ela... Faça em detalhes. É o seu eu do futuro. Você vai fazer uma ancoragem dessa pessoa que você quer ser e trazer para o presente. Tudo começa com um plano e projeto. O cérebro ele trabalha com o que é assertivo, concreto, fatos. O abstrato não entra, ele não consegue mensurar, porque o cérebro também é um poupador de energia. Então, se você traz ideias aleatórias, tenha certeza que ele não vai gastar energia nenhuma com isso. Lembra aquela vez que você falou assim, ó, qualquer dia eu te ligo aí, fulano. Esse qualquer dia chegou, mas em contrapartida, quando você disse assim, fulano, eu vou te ligar tal dia, tal hora, para a gente conversar. Vou fazer até uma videochamada. Ok? Ok. O que que aconteceu tal dia e tal hora? Porque o cérebro trabalha com fato. Quando você traz fato, plano, material para ele, aí ele entende que tem que empreender energia, fazer acontecer. Então escreva em detalhes, faça essa carta do seu eu do futuro e coloque também a data de quando você quer que isso aconteça. Lógico, seja equilibrado, porque, então eu não posso colocar para amanhã? Pode. Entretanto, você tem que fazer consciente de que se você quer grandes mudanças, vai exigir mais de você. A pergunta é: você está comprometido o suficiente, consciente o suficiente,
disposto o suficiente para fazer grandes mudanças em curto tempo. E, de novo, não é um problema. Teve uma situação, a primeira vez que a gente teve acesso a essa informação, e eu estou passando para você, gente, eu faço sempre dessa forma, tá? Eu só passo para frente aquilo que eu conheci e apliquei. Lógico que tinha que ter base antes, né? Estudo em cima disso. Ainda para mim é importante estar associado com o conhecimento que existe na Bíblia. Eu faço muitas associações e, do meu ponto de vista, isso é a parte de religião. Eu entendo que esse livro nunca foi um livro religioso, mas enfim, esse é o meu pensamento. E em algum momento, minha esposa e eu fizemos algumas projeções juntas, sem se consultar, sem conversar, mas como você tem essa sincronia com o seu parceiro, né? Consciente ou inconsciente, ela existe. Teve metas para as mesmas coisas que minha esposa fez para um mês e eu fiz para 10 meses. No meu caso, aconteceu em 10 meses e com ela aconteceu em um mês. A questão é quanto você está comprometido para que, à medida que vai aparecendo, porque é isso que vai acontecer, o cérebro ele consegue montar situações para que isso seja alcançável. Mas à medida que aparece, você tem que estar pronto, porque senão você não salta, né? Então seja equilibrado, mas convicto de onde você quer chegar, o que você quer ser. E depois, em algum momento, a gente vai conversar sobre isso, sobre as realizações, tá? É uma carta sua, exclusiva, não compartilhe com mais ninguém. É entre você e essa caneta e esse papel. Lógico que tem um criador acima de todas as coisas, mas nesse momento, resume-se a isso. E veja os resultados posteriormente. Ok? Esse foi o nosso encontro Imersão Tecendo DNA emocional. Cuidamos desse terceiro pilar. E na terça-feira que vem teremos o encontro do último pilar, que é o espiritual. Nos vemos lá, terça-feira às 21 horas.